Olá, pessoal do Corpo Fluxo, bem-vindos. Vou fazer um vídeo para vocês com um resumo de algumas coisas que a gente conversou, para vocês que já cursaram, fazerem suas anotações e guardar essa informação para quando vocês precisarem. E para quem não conhece o Corpo Fluxo, não sabe o que é, para já ir conhecendo o tipo de trabalho que ele desenvolve, tá bom? O Corpo Fluxo, ele reúne a minha experiência em dança, né, experiência prática e teórica em dança dos últimos 20 anos, de uma forma que eu possa passar para qualquer pessoa, e não só para bailarinos profissionais, que foi o meu maior público. A maior parte da minha trajetória eu trabalhei com bailarinos profissionais. Eu estava pensando uma forma de trocar essa informação, essa experiência com pessoas que não são necessariamente bailarinos profissionais ou atletas do movimento, mas que também podem se beneficiar com essas questões de movimento, que são tão profundas, tão delicadas e ao mesmo tempo tão acessíveis a qualquer pessoa que se disponha a perceber o próprio corpo, certo? Que eu anotei, para não esquecer de falar, principalmente para quem não conhece, né, o Corpo Fluxo. A minha pesquisa, ela se baseia fundamentalmente na percepção da ação da gravidade no próprio corpo. E a partir dessa percepção, diversas coisas, né, acontecem, diretrizes, direcionamentos e a metodologia, enfim, se desenrola. E eu tenho várias ferramentas que eu utilizo para conduzir essa percepção. As aulas de Corpo Fluxo é uma forma, né, uma das formas de percepção da gravidade atuando no corpo, tá? Então, basicamente, os encontros presenciais, eu conduzo as pessoas a perceber o próprio corpo, as estruturas, os pontos de apoio, como que a descarga de peso, né, reage com a gravidade, como que você vai de acordo com a descarga, como que você reage indo contra esse fluxo, né, que te puxa para o chão. E nessa dinâmica você vai achando as suas nuances de movimento e as dinâmicas e vai aprendendo a dosar de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade, com o seu desejo, tá bom? E eu trago que, para mim, né, na minha pesquisa, é percebendo essa diferenciação sutil das qualidades corporais, musculares, de alinhamento, enfim, que você traça internamente ao perceber a gravidade atuando no seu corpo, o seu corpo reagindo a isso, se organizando para isso, que surgem percepções importantíssimas tanto para a sua saúde, no sentido de manter a sua postura e melhorar o seu movimento no dia a dia, quanto daí sim para quem lida com dança no sentido artístico, né, de produção, de expressividade, neste grau de percepção que surgem novas formas de comunicação, de conexão com o que há de mais poético em cada um, certo? Mesmo porque cada pessoa tem uma forma de se organizar em relação à gravidade. Isso tem a ver com a história pessoal de cada um. Ninguém se organiza da mesma forma. Então, artisticamente falando, se você entrar em contato com a sua forma de se organizar, você vai estar entrando em contato com a sua forma de se mexer, de estar no mundo. E você tem mais chance de se aproximar da sua assinatura corporal, do seu gesto autoral, tá? Tão desejado para quem trabalha principalmente com dança contemporânea, mas para outros trabalhos artísticos também que envolvem o estar em cena, como performance, circo, artes cênicas, enfim, o que você e tantas outras coisas, né, que a gente pode colocar junto aqui com a gente. Enfim, isso é uma introdução zona. Cada ciclo, eu chamo ciclo um pacote de ideias, de informações que eu trabalho. É um pacote de evidências de informação corporal que eu trabalho. Então, o primeiro ciclo eu normalmente trabalho a bacia e as pernas, né, que é a base do sustentação, né? Eu dou uma ênfase maior nessa região. Claro que eu sempre trabalho um pouco de tudo, mas a ênfase nos meus comandos acaba sendo em formas de trabalhar essa região. Sempre chamo a atenção de vocês, né? Isso é importante. E eu acredito que para qualquer situação de movimento, eu sempre chamo vocês para se conectar com o prazer de sentir-se em movimento, o prazer de sentir-se no aqui e agora, sentir o próprio corpo se mexendo.
a sensação de prazer no sentido de eu sou e eu estou aqui e agora. É uma sensação muito poderosa, muito potente, muito benéfica em todos os sentidos, tá bom? Então eu sempre começo, né, as conduções chamando atenção para isso. Então, tô falando aqui de novo para ficar registrado aí para você que isso é sempre muito importante. Eu até diria que todo esse corpo fluxo, todo o trabalho, né, que eu desenvolvo, são diversas formas, né, de lembrar você que você estar atento ao seu corpo e ao seu movimento vai ser sempre muito prazeroso. E a gente inventa diversas formas de fazer isso, tá? O corpo fluxo é uma das formas, existem outras, mas enfim, quero deixar ressaltada a importância disso aí, tá bom? E como que eu chamei a atenção de vocês, né, para perceber e ter prazer, né, com o próprio corpo? Vocês vão perceber que a construção de um comando específico, qualquer que seja, uma regra que a gente inventa, é uma regra de se mexer, né? No caso, eu invento regras específicas, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas qualquer regra que você inventa para se mexer. Quando você entende o comando e você executa o comando que você planejou, esse sentido de realização, ele é muito importante. Então é importante a gente estar sempre clareando os comandos e sentindo o corpo aprendendo e deixando claro esses comandos internamente e depois usufruir do corpo realizando esses comandos com autonomia. E depois que você sabe realizar um comando, daí você pode extrapolar, né, ir além, né, ter esse comando como uma base, como um ponto inicial da sua exploração. E daí você pode ir além desse comando sempre. A ideia é sempre um pouco essa. Achar um comando como se fosse a sua base, né, o seu ponto de referência, para você poder explorar e voltar para esse ponto, né, voltar para casa, que quando você volta, você consegue perceber, né, o seu percurso, o seu desenvolvimento. Então, esse ponto de referência é sempre importante para a gente saber o quanto a gente está evoluindo ou não, certo? Tem uma imagem que eu acho que ela é bem significativa para o que a gente trabalha, né? Esse fluxo de sensações, movimentos e conexões internas. Se a gente pegar a imagem de um oceano, né, um mar, a superfície do mar, né, as ondas, o desenho que forma, né? Aquele desenho, ele é consequência de diversas situações, diversos fatores. Tem muita água profunda, né, muita correnteza profunda acontecendo lá dentro das águas. E tem também muito fator externo, né? Tem a temperatura, tem o vento, tem muita coisa fora que está acontecendo que resulta no que a gente vê e percebe de imediato. Então, com o corpo fluxo, eu chamo a atenção de vocês para não só para esse contorno do mar, é importante sim, é o que a gente deseja, mas a gente começa a dar atenção para a construção desse contorno. Eu começo a aprender a controlar essas correntezas internas para gerar o desenho que eu quero e aproveitar esses ventos que passam para eu também realizar o desenho que eu quero. Então eu começo a entender essas engrenagens da realização, né? Eu começo a trabalhar por trás do gesto. Eu chamo de o lado B da dança. Você tem um movimento visível, mas o que aconteceu e o que tem que acontecer para que esse movimento fique bem visto, né? Realizado de uma forma bacana e bonita, e estética, ou que te leve a um prazer, a um estado de saúde, enfim. A gente sempre pensa nesse estado, nesse recheio, tá? O ciclo é sempre chamando a sua atenção para perceber essas engrenagens todas que estão acontecendo dentro de você o tempo inteiro. Você só não percebe, mas elas sempre estão acontecendo. Então a gente começa a aprender a percebê-las, tá bom? E eu vou trazendo ferramentas para você percebê-las, certo? Mas elas já são suas, você já tem todas elas. A gente só trabalha formas de percebê-las mesmo. Esses são comandos gerais que eu fiz isso o tempo inteiro, né? Quem fez a aula vai lembrar agora que as conduções, né, seja lá qual for o comando que eu dei algumas conduções a partir daquele comando, daquela percepção. Basicamente, sempre eu tenho que trabalhar pelo menos em
em 3 níveis ou 3 dimensões. O primeiro vamos chamar do nível horizontal, o nível de percepção, tá? Eu vou falar de espaço, do movimento, tá? Tem o espaço horizontal, né? Ele expande na horizontal. Então, meu gesto acontece na horizontal. É onde eu desloco, né? De onde eu estou, eu chego no outro e volto. Isso tem o meu olhar, eu projeto na horizontal, eu tenho uma expansão horizontal. Eu cresço o movimento de um lado para o outro. Tem sempre muita condução específica para expandir o corpo na horizontal, expandir o olhar na horizontal e o gesto, e a sua percepção, a escuta, enfim, tem essa direção. Também tem a direção cima-baixo, tem diversos comandos que eu falo especificamente uma sensação que sobe ou uma sensação que desce, então tem essa direção mesmo, algo que sobe e algo que desce. Então agora a gente tem horizontal, né, voltando à história do mar, né? Eu tenho posso pensar que tem esse lugar do mar, né? E eu tenho o céu e a terra, né? O cima-baixo. E onde esse cima-baixo se encontra, que é o meu horizonte, né? É o meu mar. Então essa imagem é muito importante, ela é muito poderosa na sua movimentação. Se você pensar numa paisagem, olhando para um oceano, que vai ficar mais fácil esse exemplo, eu tenho essa imensidão no horizontal, tudo isso que acontece, mas eu só percebo o mar porque eu tenho essa dimensão céu e terra, né? E na verdade, onde encontra, né, que eu percebo a horizontal, certo? E se a gente for até ir mais além, né, na verdade esse encontro ele nunca acontece, né? Ele acontece no meu olhar, eu vejo, eu percebo, mas ele não acontece de fato, tá? O céu, ele é eternamente para cima e o chão e para baixo não é eternamente para baixo, né? Mas a gente pode entender que é para o centro da Terra, certo? E além dessas duas, né, dimensões que são, vamos chamar de externas, né? São situações externas, né? Tem a camada que é da pele para dentro, que são as profundidades, né? As camadas internas de percepção, que ela também tem um infinito adentro. Se eu for entrar em percepção da pele, dos tecidos, eu tenho músculo, fluidos, células, enfim, eu posso ir chegando em percepções muito, muito ínfimas, tá? E essa atenção dessa situação interna também gera outra qualidade, outra atenção, outra percepção. Como se fosse uma ação e reação mesmo, quanto mais para dentro eu consigo ir, eu consigo perceber o meu corpo da pele para dentro, proporcionalmente mais para fora eu consigo projetar o meu gesto, tá? Então é muito importante estar sempre trabalhando esse conjunto ao mesmo tempo, porque um potencializa o outro, tá bom? Então, todos os exemplos, os comandos que eu trabalho no Corpo Fluxo, quem fez aula comigo vai agora lembrar que em cada aula, em algum momento, eu evidencio alguma dessas direções, tá bom? Então, vamos agora para as imagens específicas que a gente trabalhou, para que vocês não esqueçam, fica para vocês. Eu tenho aqui meu cenário, a minha bagunça aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, né, novamente, todas as imagens, e se eu esquecer de alguma, depois vocês me perguntam, que daí eu tento registrar aqui para a gente não esquecer, tá bom? Uma das primeiras coisas que eu chamo a atenção de vocês vamos imaginar que aqui essa caixinha, ela é alguma coisa que eu quero carregar, né? E no corpo, né, eu falo muito a parte mais pesada que nós temos é a bacia, né, uma das mais importantes, é a ligação, né, da parte de cima do meu corpo com a parte de baixo. Posso fazer essa referência de céu e terra também, seria o meu horizonte, né, se eu quiser puxar essa imagem poética. Então eu vou pensar aqui na bacia, mas qualquer coisa que tem um peso que eu queira levantar. Tem diversas formas que eu posso levantar esse peso, né? E uma forma que é muito eficiente, a gente esquece, é essa aqui, essas duas cordinhas por isso, ó. Eu tenho as duas cordinhas.
Se eu puxar as cordinhas para horizontal, poft, ela levita, tá? Então, eu tenho uma tração aqui e aqui, tá? Igual, ela levita. Isso é de extrema importância. Então, quando eu puxo para fora, ela levita. Se eu largo de uma vez, ela cai, obviamente. Mas se eu tô nessa tração para fora, eu solto um pouquinho, mas eu continuo puxando, o que acontece? Ela vem devagar e controlada. Então, eu não larguei de vez. Eu mantenho essa forcinha, só que com menor intensidade. Isso a gente usa o tempo inteiro. Eu chamo a atenção de vocês no corpo fluxo, tá? Para a energia sair para fora do braços e pernas. E para que isso aconteça, até aqui é um barbante, não dá para ver muito, eu acho, mas ele tem vários fios que estão espiralados. A gente, daí durante as aulas, né, a gente constrói essa musculatura espiralada, né? Tem diversas formas que a gente vai trabalhando isso, mas para que eu construa esse caminho, esse percurso energético, para quando eu mandar a energia para fora, ela espiralar e ir para fora, se eu quiser, e eu conseguir suspender o meu peso. A gente conversou já que isso é muito importante, principalmente quando eu estou no chão, quero levantar ou quero saltar. Quando eu mudo de nível, né, é onde eu mais preciso estar atento e consciente com as minhas articulações para não me machucar. Então, esse vetor para fora, ele é muito útil e muitas vezes ele é esquecido. Ele não é o único, mas ele é de extrema utilidade. Eu gosto muito de usar esse vetor no corpo fluxo, tá? Então, só aqui lembrando para vocês. A outra situação, usando esse exemplo de caixinha, se eu pensar que a caixinha aqui é a minha bacia, isso aqui são as minhas pernas, ó, esse nozinho aqui é o seu pé, tá? Para eu levantar, se eu deixar as pernas assim bem soltinhas, né? Se ela não tiver nenhuma tensão atrapalhando e eu só pensar em levantar a bacia realmente na vertical, em direção ao céu, a tendência é as pernas ir exatamente embaixo de mim. O que isso significa? O ponto de apoio, se eu não fizer nada que desvirtue esse caminho, se eu sustentar aqui o centro, o ponto, né, de apoio, ele sempre vai vir embaixo do lugar que precisa ser sustentado. O seu corpo sempre vai fazer isso para você. Então, você tem que sustentar o seu corpo, né, na direção que você quer, seja qual for, e ter as pernas e os braços muito atentos para você não ficar com tensões desnecessárias ou comandos, vícios desnecessários, para que eles estejam atentos e sempre caminhem para baixo do peso, que daqui a pouco vai ser usado esse apoio, né? Se eu subir, daqui a pouco eu vou pisar aqui em cima do pé. Então, o pé já está bem localizado. Num plano ideal, isso sempre vai acontecer. Normalmente, eu tenho uma tensão aqui ou lá, eu levanto e a perna está meio assim, meio torta, o joelho está meio torto, e daí eu fico meio em diagonal, meio que não dá certo. Mas num plano ideal, se eu realmente conseguir sustentar com as musculaturas, né, profundas aqui, né, o meu recheio, o meu tronco, sustentar a parte pesada com as musculaturas do meu tronco, eu vou ter os meus membros soltos e com certeza, se eu deixar-os soltos, eles vão para baixo do peso. Então, para deslocamentos no chão, principalmente, né, que ou eu vou para o chão de uma vez ou eu estou deslocando no chão, pernas e braços, quanto mais soltos, não é sem tônus nenhum, é sem tensão desnecessária. Tensão e intenção. Porque às vezes eu faço um passo de dança, um gesto que eu acho bonito, só que esse gesto que eu acho bonito, ele às vezes não está sendo muito eficiente em termos de apoio, tá? Quando eu quero usar apoio para deslocar, que deslocar eu tenho que fazer o quê? Pegar algo que tem um peso e levar pelo espaço. Para isso acontecer, eu tenho que ter os apoios, né? Que não deixe isso cair. Então, tem que ter o apoio sempre embaixo do peso, tá bom? Então, não esquecer disso, tá? Isso vai até do braço, eu não sei aqui na ver se vai dar pra ver, mas vamos supor, eu vou fazer aqui, mais ou menos, vai ficar meio esquisito, mas acho que vai dar pra vocês entenderem. Se eu tô aqui, eu quero, sei lá, vou pra lá.
Então, às vezes eu vou com a mão antes, né? E daí não tá uma organização muito legal aqui, não dá pra vocês verem, mas eu tô torta. Pra eu subir nessa mão, nossa, eu vou ter que fazer bastante esforço pra subir nessa mão. Ao passo que, se eu fizer a mesma coisa, se a minha ideia é ir pra lá, mas eu não preciso fazer essa mão necessariamente. Eu quero ir pra lá. E eu só vou pra lá e deixo a mão solta, a tendência é a mão já vir pronta pro que eu precisar. Se esse peso eu precisar, ela já está bem posicionada. É um pouco nesse sentido. Isso com as pernas é muito importante. Com os braços também. Mas com o braço a gente até que meio que se vira, né? Quando dá um problema. Agora com as pernas, se isso não acontece com muita eficiência, o descompasso vai para o joelho e para a lombar. Daí a gente pode ter alguns problemas que a gente não quer, certo? Então, isso, a nossa caixinha aqui, isso é importante, tá bom? Então agora vamos pro próximo. Vou deixar nossas perninhas aqui de lado. Eu não falei no corpo fluxo 1 porque isso é o nível 2, tá? O ciclo 2. Mas se eu imaginar que isso é a caixa torácica e aqui são os meus braços, é a mesma coisa, tá? Se eu projetar os braços para longe, a tendência é a caixa torácica levitar. Mas daí eu já tenho uma outra estrutura, né, da musculatura por trás construindo, né, que a gente vai trabalhar agora no nível 2, tá bom?